Marina, vamos falar de conduta, então, bem prática, né, para o dia a dia, assim. Paciente que chega com 34 semanas ou mais, a gente faz um diagnóstico aí de uma ruptura prematura das membranas ovulares e... O que a gente tem que fazer nesses casos? Uma paciente aí com 35, 36 semanas, né, com uma bolsa rota, o que a gente deve fazer? Colocando na balança o risco prematuridade e o risco corioamnioniite. Qual é a conduta nessas idades gestacionais de 34 semanas ou mais? Jader, a conduta clássica acima de 34 semanas, na grande maioria dos protocolos mundiais, é resolução a priori. Mas existem algumas novas tendências em fazer decisões compartilhadas a depender da situação local que você vive da compreensão do casal, né? Acima de 34 semanas, a gente não vai fazer mais corticoterapia para essa paciente. Teoricamente, a gente não vai ter aí o benefício de aguardar e a gente vai ter o risco aí da infecção. E corioamnioniite realmente é muito grave para o bebê e para a mãe também. Então, passou de 34 semanas, a grande maioria dos protocolos nacionais e mundiais falam em resolução da gestação. Entendam que é resolução da gestação e não parto cesárea, porque a via de parto continua sendo obstétrica. Então, o que é preconizado é, inclusive, a indução do trabalho de parto, se, do ponto de vista obstétrico, isso for possível. E acho que é importante, assim, que quando a gente induz, né, então são situações que é importante a gente lembrar que tem a questão do estreptococo do grupo B, né, que são pacientes que a gente ainda não tem, né, o resultado, né, do estreptococo do grupo B, então a gente acaba coletando, né, no momento, e enquanto a gente não tem esse resultado, se faz aí a profilaxia da sepse neonatal intraparto. Né? Então, aí entra numa coisa muito legal, que é o que a gente estava falando agora há pouco, né? Paciente com queixa de perda de líquido, segura o dedo e não toca. Segura o dedo e não toca. Passa o espéculo. É bolsa rota. Ok. Perfeito. Pega um suave, já coleta o estrepto ali, antes de fazer o exame de toque. Aproveita essa oportunidade, né? É claro que a gente vai entrar aí com a penicilina ou com a ampicilina para poder fazer a profilaxia, porque tem uma chance muito grande de entrar em trabalho de parto. Aí, sei que a gente estava falando de 34 semanas, aí é visando mais antes de 34, né, Jader? Que a gente vai fazer uma conduta expectante na grande maioria dos casos. Então a gente coleta, entra com a profilaxia, pelo risco de nascer nas próximas 24, 48 horas, até que saia a cultura, né? Isso. Então é a oportunidade. E uma outra oportunidade, se você tiver num local, num serviço, seria coletar outras secreções vaginais. Então, coletar, por exemplo, clamídia, que é uma cervicite tão prevalente e assintomática às vezes, e que tem uma relação importante, às vezes, com a ruptura prematura de membranas ovulares pré-termo. Gonococo, cultura de secreção vaginal, são coisas que, se você tiver aí o acesso, mas não são obrigatórios. Agora, o estrepto B é obrigatório, é mundo ideal. E é a oportunidade, né, Marina, que a gente tem, né, de, às vezes, diagnosticar aí um gonococo, uma clamídia. Exato. É a oportunidade que a gente tem, né, de ter essa paciente para a gente realmente poder diagnosticar e poder tratar. Então, claro que a gente sabe que tudo tem que ser adaptado ao lugar onde você está, à sua realidade local, né? Mas se você tem condições, se recomenda que seja feito também, né? Aproveitando o gancho que você está dizendo em relação à tua realidade local, uma das coisas mais debatidas hoje nos novos protocolos de amniorexis prematura, de ruptura prematura de membranas ovulares, é se realmente 34 semanas é o momento de resolução. Aí, todos os protocolos, a COG, Royal College, o Ministério da Saúde, que deixou isso super claro na versão de 2022, fala assim: qual que é a realidade do serviço onde você está? Tem UTI neonatal? Um bebê de 34 semanas, a grande maioria das vezes, vai muito bem, mas depende do lugar. Então, se você pensar só no protocolo, você pode ter uma gestante que tem uma amniorexis prematura, não tem nenhum sinal de corioamnioniite, está estável, e que
Para a situação onde você está, não tem essa segurança extra-útero tão boa, você pode continuar acompanhando essa paciente ou transferir essa paciente para um outro lugar. Você não é uma coisa tão engessada mais, né? Só que sempre colocando na balança o risco de infecção. Então, a gente tem que excluir realmente que essa paciente não tenha uma infecção para isso. E muitos protocolos já começam a falar em resolução com até 36 semanas. Quando você está num local onde tem uma estrutura correta, legal, bacana, e a UTI neonatal é uma UTI neonatal que normalmente leva muito bem bebês de 34 semanas, o que o American College, por exemplo, está orientando agora, né, no último boletim que eles colocaram em 2020, é que se converse com a paciente e bote ela para tomar essa decisão junto. Ela tem que saber que a gente pode aguardar um pouco mais acompanhando aí com hemograma, PCR a cada 48 horas, fazendo um ultrassom, principalmente naquelas pacientes com amniorexis prematura pré-termo, que ainda mantém um ILA, um ILA de 2, 4, não é um anidrâmino, né? E não tem nenhum sinal de infecção. A gente pode aguardar um pouquinho mais e às vezes esse bebê nem para UTI vai. Então, é aquela individualização de cada caso. O bacana é justamente isso em medicina, né? Que a gente tem as questões acadêmicas, né? E acho que a gente que é professor, que trabalha com o mundo acadêmico, a gente fala muito, né, sobre essas questões acadêmicas, mas que na prática a gente pode adaptar, né, para o serviço que a gente está, para o local que a gente está. E essa questão da decisão compartilhada com a paciente, eu acho uma coisa muito positiva que tem surgido e tem se falado muito atualmente em medicina, né? Não só em RPMO, né, mas em vários outros temas de medicina. E eu acho que isso é importante, assim, porque as pessoas elas estão cada vez mais munidas das informações e elas podem também, então, entrar junto na decisão e a gente poder realmente tomar essa decisão compartilhada. Olha, a gente está bem no limbo ali, 34 semanas e 2 dias, né? Puxa vida, será que de repente se a gente conseguir te acompanhar, né, num serviço que tenha condições, né, em qualquer sinal de uma corioamnionites a gente tem condições de agir, quem sabe a gente pode tomar uma conduta conservadora. Você concorda? Colocando na balança o risco, né? Essa balança pode pesar um pouquinho mais o risco da prematuridade. Então, se ela concordar, a gente pode realmente fazer uma conduta conservadora. Acho que é bem interessante a gente falar isso. E baseada em evidência e com bastante tranquilidade. O que não pode? Estou num serviço onde eu sei que não vai ter uma observação intensiva, onde eu não vou conseguir acompanhar a vitalidade desse bebê, onde essa paciente não vai conseguir fazer realmente a observação em relação a um sinalzinho de infecção, porque saiu alguma coisa do correto, do perfeito, vamos dizer, nessa situação, a balança vira. Aí o risco fica muito maior do que o benefício. Então, por isso que é tão bacana a gente dividir. É sentar mesmo com o casal e falar. Agora, é super legal quando a gente consegue levar mais pra frente e o bebê vai pra casa com a família, né? E uma outra coisa que é interessante de falar é sobre o período de latência. Porque quanto mais tardia é essa rotura prematura de membranas ovulares pré-termo, vamos dizer assim, antes das 37, normalmente é mais rápido que se entra em trabalho de parto. A grande maioria, mais de 80%, entram em trabalho de parto depois de 24, 48 horas. Alguns trabalhos mostram que em 72 horas, quando é no pós-termo, 98% das pacientes entram em trabalho de parto. E a gente tá falando bem desse limbo, né? Entre 34 e 36, 37. Então, às vezes a gente não precisa forçar a barra, não tem sinal de infecção, às vezes ela entra em trabalho de parto espontâneo mesmo. E a gente diminui aí os riscos de indução, porque daí na indução vai tocar, vai colocar o miso. Isso é uma outra coisa. Vai ter manipulação, né? Vai. Isso é uma outra coisa muito legal para poder falar desse último protocolo do American College, sabe, Jader? Porque aqui no Brasil a gente tem muita dúvida. Dá para perguntar para você como que funciona nos serviços que você trabalha. Se pode usar o misoprostol ou só a ocitocina quando a paciente tem bolsa rota e eu quero induzir, né? O Royal College e o American College colocam claramente no seu último boletim prático que não existe
uma maior chance de nascimento usando misoprostol, mesmo quando o colo do útero tem um índice de Bishop desfavorável em uma amniorexis prematura. Então, a orientação é que para a gente evitar aí os toques vaginais, que vai levar mais chance de trazer as bactérias externas para o intrauterino, que a gente use só ocitocina, até que a paciente entre em trabalho de parto, reduzindo ao máximo o número de toques durante a minha indução. E que mesmo quando ela tem um colo do útero desfavorável, Jader, a taxa de nascimento via vaginal é muito parecida. Na verdade, a experiência que eu tenho também é com a ocitocina, e a explicação que a gente tem para isso é de que a própria ruptura da bolsa já libera localmente prostaglandinas. Sim. Então, a gente acaba não precisando usar o misoprostol. Até dá para usar, né? Só que o sucesso na indução com o misoprostol e com a ocitocina, mesmo em um colo desfavorável, quando a bolsa é rota, é praticamente equivalente. Então, por que não usar a ocitocina que a gente não manipula a paciente, né, com o misoprostol que a gente tem que manipular, né, e que é muito mais fácil da gente controlar, né, porque a meia-vida da ocitocina é curta, diferente do misoprostol, que a gente tem um risco maior de taxistolia, hipertonia, né? Ocitocina você fecha e beleza. Misoprostol não, né? A gente precisa esperar o metabolismo. Exato. Maravilha.